Aí vocês imaginam crianças, jovens, adultos em 2000, quando esse filme foi lançado? Aqui ainda não. Ele foi lançado em setembro. E olha aí o que a revista Herói traz. Logo na capa, falando mais então do filme de X-Men, mais algumas outras curiosidades. Essa revista é um pouquinho mais grossa, né? Mas nós temos aí Dragon Ball, Digimon direto e reto ali, galera, com fichas de novas criaturas, segredos aqui dos episódios perdidos de Pokémon depois da vinheta. Bora lá! Estamos aí, pessoal, de volta no canal, sejam sempre bem-vindos, tá? Falando aqui agora em mais um editorial do Odair Braz Júnior, falando sobre outro acontecimento também, né? Que a revista, ali no caso, ela completou num ano, né? Vindo com esse novo formato, Herói 2000, depois daquele ato de meses, né? De 98 para 99, retornando aí nas bancas com muito sucesso e cheio de novidade, cara. Vamos lá. E lembrando, ó, tá? A internet já estava arrebentando. O novo Dragon Ball Z é justamente sobre os episódios da nova fase naquela época, tá? No Cartoon Network, a saga dos androides, a saga ali que começa com o Dr. Mark Gero, o Android 19, aquele problema no coração do Goku que eu vou falar que você não engoli aquilo ali até hoje, mas uma saga muito bacana e última que passou na Rede Bandeirantes, né? Mais embaixo tinha saído uma edição comemorativa dos 50 anos de Pato Donald, gente. Custando ali quase R$10 na época, já nas bancas, uma edição de comemoração ao Pato ali que estava direto nas manhãs da Globo, no Disney Cruise também. Pra quem lembra, né, gente, do Clube do Mickey ou Disneyland ali que passava na Rede Globo, tanto aos domingos, quando chegou a passar também a sessão ali Disneyland, né, durante a programação semanal nas manhãs, cara. E o Donald ali, ó, marcando presença. Logo acima, aí sim, ó, T-1000 em Arquivo X. Scully já ganhou seu novo parceiro, que é o Robert Patrick, o vilão de Exterminador do Futuro 2. Ele foi escolhido entre mais de 100 atores e venceu caras como Lou Diamond Phillips, aquele do Alabama e daquele filme Morcegos, tá? E também o Bruce Campbell, o próprio Ash, de Uma Noite Alucinante, que por um acaso vocês chegaram a ver a série de Evil Dead com ele mesmo, pô, bem bacana, eu recomendo, tá? Mais embaixo aqui, gostosa fica de cama. Os produtores de Tomb Raider estão cuidando do seu investimento, né, depois que ficaram sabendo das loucuras que a Angelina Jolie já aprontou na vida. Aí exigiram que ela tivesse um horário para ela estar na cama e tudo mais, para que ela não adoecesse nem nada, gente, tá? Em relação à produção aí do filme live action de Tomb Raider. Eita, e foi bom, tá? Indiana Jones, vovozinho, aqui falando do Dial Verity, um jornal de entretenimento americano, disse que o roteirista M. Night Shyamalan, o Shyamalan, né, muito conhecido já aí com outros filmes dele, do Sexto Sentido e o Stuart Little, né, cara, pra você ver do tipo de trabalho do cara. Entre o Sexto Sentido e o Stuart Little, que foi dublado aqui como o Pequeno Stuart Little. A diferença de conceitos pro filme, tava conversando com o George Lucas aí, cara, para escrever o Indiana Jones 4, né, que o 4 veio, né, gente, o Reino da Caveira de Cristal. E aí falando que o filme estava marcado para 2002, né, e bem sabemos que a história não foi assim, não. Mas se fosse rolar mesmo, o Harrison Ford ia estar ali com quase 60 anos. Gente, ele rodou o filme 4 com bem mais que isso, tá? Enfim. Stan Lee Media está negociando as compras dos direitos do Super Mouse. Cara, eu nem sei se isso foi pra frente, mas eu vou dar uma conferida. Nick Sillard, o coordenador de dublês do episódio 2, já garantiu que Ewan McGregor e o Hayden Christensen vão fazer seus duelos de sabre de luz, né? Pô, afinal de contas ele mandou muito bem no episódio 1 a esse segmento, e realmente no 2 o bicho arrebenta lá, viu, cara? Manda bem. Só que tem outras complicações que o filme mostra, né? Que não adiantou só ser muito bom no sabre. Agora em agosto daquele ano, tá, gente? 2000, lembrando, nós estamos falando aqui da edição de agosto de 2000,
da revista Herói, tá? Porque eu fico falando aqui em contexto, né, pra gente não confundir. Tava para sair nos Estados Unidos Godzilla 2000, velho monstrengo de borracha de sempre, feito para quem detestou o lagarto americano, aquela versão de 98. Harriet Michelle é a mais nova personagem de Buffy. Ela será a irmã mais nova da heroína e terá superpoderes. Estreia agora na nova temporada da série. Pô, cara, eu lembro dela. É bacana, é bacana. Da série Buffy é meio difícil falar o que eu não curtia na época, né, cara? Mas eu ainda gosto de frisar muito a birra que eu tinha, que a Globo, ela não tratava essa série com tanto carinho, tá? Mesmo porque eu conseguia ver mais era na TV a cabo. Abriu o lance esse mês a prequel de X-Men, filme que mostra tudo o que acontece com os mutantes antes do longa-metragem. Isso aí eu achei bem bacana também, lançar uma historiazinha curta ali, né? Dando a ideia, lógico também, para vender, né, galera? Dando a ideia ali do que estava por vir no filme dos X-Men que estreou ali naquele ano. Christopher Lee, o Drácula mais famoso de todos os tempos, estará em episódio 2, mas ninguém, além de Lucas, claro, sabe que papel ele fará. Gente, nós estamos falando do Conde Dooku, Dooku, ok? Pensem do jeito que vocês quiserem aí, ou acionem a quinta série, não sei, mas era o primeiro nome original do Conde Dooku era isso, não é Dukan, foi mudado com o tempo aí, né, cara, tal, mas você, nossa, é engraçado você até escutar nas dublagens originais falando Dooku e a legenda aparecer Dukan. Nossa, cara, mas é assim, ele fez um grande antagonista no universo de Star Wars ali, nas sequências prequels, cara, realmente arrebentou. É isso que eu queria até falar para quem já assistiu, tal, isso a gente já pode contextualizar também, sobre a surra, a primeira surra que ele deu no Obi-Wan e no Anakin. Caramba, viu? Um homem de 6 bilhões de dólares. Cara, quando eu li isso aqui na época, né, eu fiquei curioso para saber como é que ia fazer. Eu acho que esse filme não saiu, mas a ideia era fazer uma nova versão, só que em vez de ser o homem de 6 milhões de dólares, de acordo aqui com a inflação, ela comeu 6 milhões, né, devido ao tempo passando, eles fariam uma nova versão com o Chris Rock, aqui ó, do Máquina Mortífera 4, do Dogma, Todo Mundo Odeia o Chris, né, cara? Só que eu acho que esse filme não foi pra frente não, cara. Se foi, não foi por aqui. Mas como sempre, né, quando eu fico comentando aqui sobre a revista, eu jogo aí em cima uma legenda, uma imagem mostrando informações mais atuais. Mas, cara, eu nunca cheguei a conferir essa nova versão, se é que ela saiu. Mel Gibson canta de gala, aqui é as dublagens, né, dos responsáveis. O Mel Gibson ali sendo um dos responsáveis da produção da DreamWorks, ali A Fuga das Galinhas, que ele é o dublador, né, do personagem aqui, o Rock, aqui bem do lado, e aqui as outras que acompanham também. Eu não reconheci as meninas, mas eu vou colocar o nome delas aqui também. Tim Curry acha que é bom, cara, esse filme aqui é do caramba, bicho. É o Eu Mesmo e Irene. Nossa, mas eu fico rindo desse filme até hoje. E tá falando aqui que nas produções, gente, na produção desse filme, eles recebiam uma chuva de reclamações de instituições ligadas a deficientes mentais por causa das piadas e queriam processar Carrie. Isso aqui o filme não tinha nem lançado no Brasil, tava por lá, mas velho, esse filme, caramba, viu? Meu Deus, dá pra rir, mas rir demais. E sim, tem umas piadas ali, rapaz. Hoje em dia, muita coisa ele seria cancelado. O novo Cavaleiro das Trevas já é oficial sobre a continuação do Frank Miller ali. Realmente ele fez o Cavaleiro das Trevas 2 e 3, não tão bom quanto o primeiro, não chega nem perto para falar a verdade. Acho que deu até uma perda de mão ali, mas vale a conferida com toda certeza pelo universo do morcego e da história seguindo, né, de acordo com o que aconteceu no primeiro grande sucesso, cara. Mas estava assim, estava já garantido que ia sair e saiu. Aqui o jogo do Spider-Man para Play 1, tá? PlayStation já joguei, já zerei, tenho certeza que muita gente já zerou também, tá? SNK vs Capcom, esse jogo, ele foi produzido pela Capcom, então até falam aqui, ó, que deixou os personagens da SNK muito um gostinho de Street Fighter Alpha, mas é um joguinho bem legal, viu? O King of Fighters 2000, eu prefiro 97 e 98, mas é uma franquia ótima de jogos também. E o que eu tava falando com vocês, ó, X-Men Mutant Academy, que é um jogo ali, ó, que saiu bem próximo ao lançamento do filme. E nele, além das versões clássicas dos uniformes, tem os personagens com os uniformes do filme,
tá? Esse aqui eu cheguei a jogar também, mas não joguei no Game Boy não, foi para PlayStation mesmo. Aqui dando a pegada para a continuação do filme da Múmia 2, tá? Pra você ver, cara, ó, anos depois me lançam aí a continuação de um filme bem legal, realmente. O 1 e o 2 para mim são os melhores. Aí com o Brendan Fraser e a Raquel Weisz. Aí a esposa dele, que ela ficou ali no 1 e no 2 e foi substituída, infelizmente, na terceira lá, da continuação da Tumba do Rei Dragão. Garoto inglês vira mania, gente. Estamos falando de quem? Harry Potter. E aqui, justamente falando sobre as filas quilométricas formando lá em Londres, quando estava saindo Harry Potter e o Cálice de Fogo. O livro número 4. E já estava produzindo ali, ó, a mil as preparações para o filme do primeiro, né? Ali a Pedra Filosofal. Mais embaixo, cara, o Lobo é Mau. Provavelmente o cara mais engraçado, barra pesado, violento, boca suja das histórias de quadrinhos. Acaba de ganhar um site no Capricho. O site estava meio em construção, mas tinha uma animação em flash dele, pequenininha. Nem sei se existe mais por aí, mas a gente deve encontrar via aí outros canais, né? Mas na época, grande novidade desse site voltado totalmente para o personagem. E coisas legais que você jamais saberia se ela não contasse, era recente assim, ó. Se você é um leitor recente, não vai saber mesmo, então a gente fala. Sabia que a Herói foi a primeira revista, dezembro de 1994, do Brasil a falar de história em quadrinhos, cinema, série, TV e desenhos animados? Sim. Com todo esse conteúdo? Sim. Sabia que fomos os primeiros a falar de heróis como Spawn, White Cats, Arquivo X, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, etc, etc, etc? Sim. Mas já tinha também a Wizard, mas eu acho que a Wizard Brasil não estava saindo, acho que era a Wizard americano, mas a Herói realmente ali, pô, detonando. Sabia que várias cópias da Herói surgiram ao longo dos anos, mas nenhuma durou tanto quanto esta revista? Cara, aqui já foi aquela chamada de falar das outras grandes, para mim também outros grandes lançamentos posteriores à Herói, como a Animedor, Animax, New Talk, Ultra Jovem, que eu curto pra caramba. Agora, se a gente for colocar em números, se for pegar todos os números da revista Herói com as demais, eu posso estar errado, gente, assim, lembrando aqui de cabeça. Eu acho que a que chegou mais perto, as que chegaram mais perto foi a Animedor e a Animax, tá? Se eu não me engano, viu? Porque a revista Ultra Jovem, acho que ela não saiu mais de 70 volumes. A New Tóquio acho que foram mais de 100 números também, mas não lembro aqui a sua totalidade, mas com certeza até aquele momento ali, a revista Herói é a que estava mais tempo, com toda certeza. Aqui, Heróis de Casa Nova, pessoal, já mostrando os quadrinhos no formato americano, quando já a Abril tinha anunciado o final do formatinho. E aí mostrando como é que tá os layouts aí, ó, das novas revistas. Essa aqui eu li muito, tá? Que é Batman Terra de Ninguém, maravilhoso. Nossa, mas é bom demais. A do Superman, Homem-Aranha, X-Men e Grandes Heróis Marvel. Muito bacana essa também. Viu? Mas é igual falando no formato americano, né? Porque a gente estava acostumado a ver muito das histórias das grandes editoras americanas no formatinho, mas finalmente vieram, né? No formato mais até utilizado lá fora. Digimon é brasileiro, aqui mais uma vez, Daniel HDR, até cheguei a mostrar uma foto dele nos últimos vídeos que eu fiz. Aqui ele desenhando, né, o quadrinho do Digimon lá nos Estados Unidos. Ele estava trabalhando para Dark Horse e fez esse trabalho tão bacana quanto. E ele era desenhista de quadrinho, comic, né, gente, assim, o jeito americano, mas gostava de ver alguns mangás também, cara. Então, ele recebeu muito material de referência da própria Toei, e conseguiu produzir sem dificuldade muitas páginas aí do Digimon no formato quadrinho lá nos Estados Unidos. Grande Daniel, espero que ele esteja aí com muito sucesso até hoje. Uma promoção da Herói para você estar concorrendo ali a um Macintosh, né, um computador na época. Eu até xeroquei porque podia xerocar. Mandei, mas era sorteio, né, galera? Bicho, eu tô tentando lembrar quem que eu mandei de maior herói, cara. Eu não lembro se foi o Batman. Eu não lembro se foi o Batman ou o Homem-Aranha, porque coloquei que na época eu estava morando lá mesmo próximo ao centro de... Não, vou falar a verdade, 2000? Não, já estava morando aqui na minha cidade.
aqui em Ribeirão das Neves, isso mesmo, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E aqui o filme dos sonhos está pronto e é muito mais do que você possa imaginar. Aqui tem um esquema da seguinte forma: ao mesmo tempo que conta sobre tudo por trás da produção do filme, mais algumas referências a outros filmes, tanto de super-heróis e filmes que o Singer ele dirigiu. Temos aqui também o andar da carruagem dos quadrinhos dos X-Men, desde a sua fundação ali, né, sua aparição ali em 1963 pelo Stan Lee e o Jack Kirby, né? Aí aqui mostrando sobre tudo do conceito de um filme de ficção científica baseado num quadrinho. Então, assim, muita diferença à concepção original, principalmente desde as roupas, né, e algumas coisas que acontecem com os personagens também. Enquanto isso aqui falando de várias transformações e situações acontecendo no quadrinho também. Aquele paralelo, né, para explicar ali X-Men até o cinema, cara. Desde ali, como eu disse, do Kirby e o Stan Lee até o grande Chris Claremont, o próprio Jim Lee também, que participou de uma grande fase, né, de X-Men, né? E aqui mostrando, né, que ascensão e estabilidade. Aí aqui falando sobre como que estava dessa ascensão e estabilidade, como é que foi o grande sucesso de X-Men, né, desde a sua criação, lançamento de muitas sagas fodásticas, mas também teve seus percalços, suas quedas e suas recuperadas também, o que aconteceu muito com o tempo. Então, um desenho aqui muito bacana desde, olha aqui o Wolverine, esse aqui eu acho muito legal, em cima do braço do Colosso, prontinho para jogar ele em alguma coisa, em um sentinela, enfim. Aqui a mística do filme, Magneto, dentes de sabre, grosso, essa cena aqui é aquela cena final que o Wolverine está lutando contra a mística, que ela se transforma nele, mas não adiantou não. Aqui a Tempestade eletrocutando o dente de sabre, grosso em ação. Aqui a Tempestade, o Magneto. Cara, eu repito, pra mim a maior decepção foi a Vampira. Aqui um desenho deles, numa dessas formações mais famosas, desenhada pelo Alex Ross. Lembrando que a formação clássica dos X-Men não tinha Tempestade, não tinha Wolverine, não tinha Colossus, era o Anjo, era o Bob, né, o Homem-Gelo, o Fera, Ciclope, Jean Grey, que era ali a formação original. Então houve muitas outras mudanças e tudo mais. Tanto que a aparição de Colossus, da Tempestade do Wolverine, foi numa fase muito legal escrita, em que os outros X-Men são sequestrados, some, e o Xavier junta uma nova leva de mutantes para ajudá-los a recuperar, né, a resgatar os seus amigos. E aí nós temos ali o Noturno também, né, e os três já citados. Cara, muita coisa bacana. E nessa parte aqui, ó, 10 momentos essenciais dos X-Men, são sagas ótimas e obrigatórias, ó. Dias de um Futuro Passado, que já virou filme. Foi um dos filmes bem bacanas que fizeram. Saga da Fênix Negra, não em filme, mas no quadrinho foi bem legal. O filme tinha tudo para ser muito melhor, mas eles não quiseram arriscar, uma pena. Para mim, deveriam ter arriscado mais. Massacre dos Mutantes, Arma X aqui do Wolverine, a Era do Apocalipse, naquele velho estilo What If, Massacre. Esse aqui é muito foda também, do Xavier destruindo a mente do Magneto, que estava preso a matar o Wolverine, cara, e ele se transforma assim num massacre. É foda, viu? Equipes Dourada Azul é bem naquela época que o Jim Lee entra, tá? Muito bacana. Ascani, aí já é quando entra a Rachel, uma filha do Scott e da Jean no futuro alternativo, porque para quem sabe, o Scott e a Jean têm um filho, mas é o Cable, que depois nós temos até aqui, ó, Vírus o Legado e Operação Tolerância Zero. Cara, é excelente, sabe? Se você quiser pegar alguma coisa assim para ler, recomendo todas essas. E aqui embaixo, né, do Cinema e História em Quadrinho, falando em relação aí das outras produções que saíram diretamente das páginas e tiveram suas versões cinematográficas. Spawn, que infelizmente para mim decepcionou. Aço, nossa senhora. Juiz Dredd, o fato, tem uma coisa que eles falaram aqui que é verdade, ó. O filme ele tinha tudo para ser perfeito, até o Stallone caiu como uma luva para o papel, mas do meio para frente o diretor esquece o Dredd e transforma a produção num filme de pancadaria, o que é verdade, não tem nem o que ver. O Capitão América da década de 90, uma das outras, que a versão ficou até legal, mas tinha uns erros estranhos, principalmente ali com o Caveira Vermelha,
né? E do Batman, né, velho? Pô, cara, que aqui já até falam, depois dos 2 filmes do Joel Schumacher, o 3 e o 4, os filmes do Tim Burton são obras de arte, né, em vista do que foi feito com o Morcegão. Ainda bem que anos depois tivemos ali o de Christian Bale, né, o Christopher Nolan. Mais um pouquinho da Danger Girl, quem se importa com James Bond? Eu quero é a Abe Chase, que já até falei que joguei também, né, cara, das meninas aqui, falando mais um pouquinho delas nas páginas da Herói. O Metallica que se dane, música de graça é o que liga. Nossa, isso aqui é a época que o Metallica tava zoou muito, falou muito mal, brigou muito, quando começou a sair as plataformas de você poder baixar músicas grátis. Aí aqui mostrando alguns dos portais que tinham, né, para você baixar vários estilos, várias coisas, desde as velharias de filmes de músicas de séries clássicas, né, aqui os chips, músicas de anime, de cavaleiros, trilha de cinema, videogame e logicamente também de South Park, cara, aqui mostrando, né, o que tinha de conteúdo nesses portais. E aí, cara, se você tinha uma internet muito boa, né, tem isso também, cara. Mais uma vez, Digimon nas páginas da Herói. Eu fico imaginando assim, eu cheguei a pensar assim, quando o seriado, o desenho, ele chegava no Brasil, não tinha assim tanto alarde, estava passando só na TV a cabo, uma coisa ou outra a Herói trazia com mais complemento, né, a respeito nas páginas. Mas quando caía na graça ali da TV aberta, aí vinha páginas inteiras com artigos maiores, né, em relação a animação ou qualquer outra coisa que seja para ser explicado e poder divulgar-se mais. Isso aconteceu muito no outro vídeo que eu fiz do Rurouni Kenshin de novo, nas páginas, por exemplo. E a Herói já tinha falado deles, mas tem aquelas situações também de nova fase, novos episódios, né? Aqui eles trouxeram mais um pouco da ficha de personagens da galerinha. Então nós temos aqui o Tai, do Digimon dele é o Koromon, né, que é o Agumon. O Matt, né, que tem o Tsunomon, que depois vira Gabumon. Muito bacana ele. Aqui estão até as evoluções, e as evoluções dos dois, para mim, são as muito fodas dessa primeira fase. A Sora com o Yokomon, que vira Biomon. O Izzy com o Motimon, muito fofinho, ele que vira o Tentomon e vira o Kabuterimon, que é do caramba. O Mega Kabuterimon também muito legal. A né, a Mimi Tachikawa, trazendo aqui a Tanemon, vindo com Palmon, que depois vira Togemon, cara, do box lá, bem legal. Do Joy, o mais velho da equipe, com o Bukamon, que se transforma em Gomomon e também desenvolve o Ikakumon. Ele tem o Zudomon, que eu acho muito legal, velho, parece um viking com um martelo, é uma morsa, né, um leão marinho, não sei, muito legal. O TK, que tem um dos mais bacanas também de Digimons ali, né, que é o Tokomon, né, que depois vira Patamon, Angelmon e Magna Angelmon, também ótimas evoluções. E aqui então dessa vez trouxe fichas assim mais completas, né, sobre eles, cara, mas o Digimon direto e reto vai estar aparecendo, assim como o próprio Pokémon, né, sucesso demais que estava que por falar em Pokémon, olha aí, os episódios perdidos de Pokémon, que já foi mostrado na revista Herói, mas aqui falando um pouquinho mais, e a opinião da Herói do porquê que foi proibido, o que eles acharam. Aqui o episódio 18 é quando o James veste de mulher para um concurso de biquínis, e ele tá com peitos de verdade, isso aí o pessoal, né, achou meio estranho. O episódio 35, que era do caçador, que estava usando armas, aí fica mostrando a Jess segurando arma, o James, né? O 38, que é o do Electric Soldier, o Porygon, daquele Pokémon Porygon, onde no episódio os efeitos dos raios elétricos do Pikachu, segundo, né, a matéria, causou convulsão em muitos dos telespectadores que foram parar no hospital. Então, né, aqui falando um pouquinho mais de como que é o episódio, né, por que foi proibido, qual que era a opinião da revista Herói. Reis da Explosão, quem é o rei das pancadarias? A Herói, num ato inconsequente e desmensurado, elegeu os 10 grandes filmes de toda a história. E aí nós temos aqui, ó, a opinião do Pablo Miyazawa, Ricardo, do Rogério, do André, Eduardo Torelli, André Frostieri também, Rodrigo Salem, Iderli Fortunato, Odair, Rogério Campos, André Bacinski,
Roberto Sadowski, José Carlos e Cleiton. Então eles fizeram uma enumerada aqui das grandes produções do 1 ao 10, tá? Em relação a melhores filmes em esses quesitos. E aí, qual foi o veredito? Dos diretores, tá, mais arrebentados na época, o Steven Spielberg, Johnny Woo, James Cameron. Dos atores, o Arnold Schwarzenegger, o Bruce Willis e o Harrison Ford. E na votação, como que ficou essa brincadeira? Em 10º lugar, O Predador. Filmaço, velho. Em 9º, Máquina Mortífera. Pela ideia que eu acho que é um 1. Tá? 8º, A Outra Face. Filme. Só tem filmão aqui, na minha opinião. Exterminador do Futuro 2 em 7º lugar. O Império Contra-Ataca em 6º lugar. Isso de filme, tá, pessoal? 5º lugar, Fervura Máxima, do Chow Yun-Fat. Maravilhoso. 4º lugar, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Filmaço, esse é o 2, né? Os Caçadores da Arca Perdida vem logo em 3º lugar aí, ó. Pô, justamente ali o primeiro. Em 2º lugar, Matrix, ali de 1999. E o em primeiríssimo lugar, Duro de Matar. Olha quem que arrebentou aí na escolha da herói dos filmes Arrebenta de Explosão. Cara, e convenhamos, foi uma batalha, um pega bem legal. Mas isso aí, gente, opinião, tá, da galera já citada aqui. Vocês têm uma ordem diferente? Comenta pra nós aí, pra gente saber, beleza? Fã contra fã, essa aqui eu achei bem interessante, mostrando um Adriano de 19 anos e o outro Adriano de 22 anos sendo um super fã de mangá e o outro super fã de comics. E cada um fazendo as suas colocações em relação ao que você gosta e ao que o outro, né, gosta. Pra mim, eu vou falar a verdade pra vocês, isso aqui sempre existiu e tal, mas tem do bom nos dois mundos, cara, tanto no mangá quanto no quadrinho comic normal, que a gente já conhece, o banho tradicional, mas tem diferenças bem gritantes também, principalmente que o mangá tem uma linha mais direta em começo, meio e fim das suas histórias, enquanto o comics a gente já sabe como é que é o formato, que de várias sagas, cara, até para você acompanhar, e como é para vender revista, você tinha que ficar acompanhando em outros, né, como sempre, mas não tirando a qualidade, onde teve muitos escritores, ainda tem até hoje, nos dois segmentos. Todos os filmes de Dragon Ball, cara, que isso bacana, todos os filmes de Dragon Ball até aquele ano. Então nós temos, ó, o Zona Mortal, que é aquele do Garlic Jr., esse filme seria legal assistir antes da saga filler que tem entre a saga Freeza e a saga Android, tá, do Garlic Jr. A Última Batalha da Terra, quando veio o Tails, irmão gêmeo que fala ali, né, do Goku. O Homem Mais Forte do Mundo, que estava no cinema já, é aquele que o cérebro do computador lá quer pegar o Mestre Kami, né, para tomar o corpo dele, mas aí a realidade era outra. A Batalha dos Limites, os 3 Super Saiyajin, Goku e seus guerreiros enfrentam os androides 13, 14 e 15. Bem legal esse aqui. Tá? Eu cheguei a ver um mangá dele, assim, adaptado para o mangá, porque é um especial assim, direto, né? Eleva o seu espírito máximo, a perigosa batalha sangrenta. Esse aqui, bicho, Vegeta é levado para o planeta New Vegeta. Ah, esse aqui é quando o Broly aparece a primeira vez. Nossa, o Broly lava o chão com a galera. Galáxia em Perigo, o homem mais forte do universo. Aqui já tem a ver com os vencedores de um torneio de lutas, Gohan, Trunks e Kuririn, são levados para lutar contra os discípulos de Satã. Mas esses adversários são substituídos por cúmplices do vilão Bojack. Esse Bojack, que é esse especial, ele passou junto com o do Janemba, o renascimento da fusão, tá, do Vegeta e do Goku, cara, porque aqui no Brasil passou 2 em 1, né? O Super Saiyajin Son Goku é aquele do Cura, deixa eu ver. Um disco já tá, eu vi um satélite para tapar o sol. Não, esse não é o do Cura, não, esse é outro. Tá? O Goku Piccolo une-se para Genkidama para destruir os inimigos. O do Kula é esse aqui, ó. O Kula seria o irmão do Freeza, tá? O próximo aqui, seus amigos viajam no planeta Namekusei para defender contra o robótico Kula, que é uma continuação direta, tá? Companheiros em perigo, super lutadores não podem descansar. Cara, esse aqui é o
do Trunks e o Goten procurando Dragon Ball para pedir doce. E aqui aparece um Broly muito diferente aqui, velho, saca? E tem um outro também que é o outro Broly, um clone do Broly, ok? É mais zoeira, são com os meninos aqui, mas tem umas cenas bem legais. Esse aqui é o do Janemba, né? E esse aqui é o OVA, acho que até nesse que mostra um personagem quando o Trunks ganha a espada, tá? O nome dele aqui, como é que é cara, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Aqui não vi o nome dele, mas eu vou colocar pra vocês que tem Tapion ou Tai ou alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhadinha pra vocês. Até quando saiu, tá? Porque veio mais filmes de Dragon Ball posteriormente. Por falar em pôster, olha aí, mostrando os androides 16, 17, 18. Muito bacana esse aqui, viu? Aqui sobre o lançamento da revista Passatempo do Pokémon Adesivos, tá vendo? A Pokémon não parava, não. As duas páginas do Correio. Trazendo, ó, Renato Gregório, não sou eu, de BH. Rio de Janeiro, sempre, na maioria das vezes começa sempre com uma publicação de São Paulo, né? Paraíba. Aí, ó, uma de São Paulo aqui, trazendo um desenho bacana do Vegeta, Homem-Aranha, essa aqui muito bacana do Batman. Esse aqui eu não reconheci direito, mas ficou bem legal também, se alguém souber. Opa, respostas cretinas para perguntas imbecis. Querido Herói 2000, quando vai sair o Titanic 2 e quem serão os atores? No papel do Jack, ouvi falar que vão colocar Jar Jar, pois ele sabe nadar, eu acho. É verdade? Meu Deus. Ó, que Jar Jar sabe nadar não se duvida nem um pouco, mas a Kate Winslet se recusou a beijar o alienígena em Titanic 2. Ela disse que o bafo do bicho é de um cheiro insuportável. Meu Deus. Tá, vou parar de ler isso aqui porque rebenta. Não? Realmente, é muita cretinice e muita imbecilidade. Que isso. E trazendo aqui, gente, eu achei legal esse artigozinho aqui com a Sofia. A Herói abre espaço para uma das leituras mais tradicionais da revista, que é a Sofia, mostrando aquela grande colecionadora da revista desde a número 1 até no formato 2000. Na época ela estava com 16 anos. Ela aparece na edição especial de 30 anos. Ela está lá também como uma das grandes colecionadoras da revista, bacana demais. Mostrando aqui o filme favorito dela, a série favorita, Arquivo X, bacana. Personagem favorito, Vampiros dos X-Men. Eu tenho certeza que é a personagem favorita dos quadrinhos ou do desenho, porque do filme, infelizmente, não deu não, viu? E é isso aí, gente. Fechando essa edição enorme e bacana demais, recheada, com muita informação, tá? Daquela época sobre os grandes sucessos e aqui compartilhando com vocês junto essa história. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo grande, né? Mas não esqueçam de curtir e compartilhar. E é isso aí mesmo, quando a gente começa a conversar, não para. Aguardo vocês no próximo, tá? Porque teremos muito mais coisas. Valeu aí e até lá.